Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão essas movimentações do início da safra de soja 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender esse cenário de momento lá na região, é o Luiz Parzianello, trader na cerealista RN Peruso, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a toda a equipe e aos telespectadores. Luiz, como é que estão as movimentações aí na região para a safra de soja? Já tem plantio acontecendo por aí? Guilherme, o mapa, ele alterou o vazio sanitário esse ano, do dia 10 de setembro para o dia 19. Alguns agricultores já estão se movimentando para plantar o milho. O milho eles já semearam, a área de milho tem uma expectativa de crescer um pouco, principalmente em virtude da rotação, né, de cultura do milho com a soja, que é uma agricultura que faz cada 2 anos, né, geralmente. A área da soja tende a reduzir um pouquinho, não muita coisa, o milho aumentar um pouquinho também, não muita coisa, principalmente aqui na cidade de Pato Branco, eu converso com diversos agricultores de várias regiões, né, que nem eu falo da porteira para dentro, eles me relataram que a área de milho aumenta. A área de milho aumenta aqui, em detrimento da soja. Alguma coisa de feijão, principalmente feijão preto, que está tendo uma demanda para exportação, até algumas empresas entraram em contato com a gente para já garantir uma quantidade de feijão preto para exportação. 85, creio que 85% da área seja, desculpa, 80% da área eu creio que seja soja esse ano aqui no nosso município. 15% milho, em torno de 5% feijão preto e carioca. Mas o preto um pouco mais que o carioca, em virtude do preço dessa demanda por exportação que está puxando, está mantendo, né, puxando o preço do feijão preto. Hoje é o último dia do vazio, então o agricultor está se movimentando bastante agora e vai começar a intensificar o plantio. O ano passado, nesse momento, hoje, dia 19, 20 de setembro do ano passado, a gente já tinha uma área plantada em torno de uns 30%. Portanto, vai atrasar um pouquinho a soja, né? A colheita da soja agora em 2025. E aí, Luiz, como é que estão essas condições para o produtor ir avançando com esse plantio a partir de agora? Tem boas previsões daqui para frente? Semana passada, Guilherme, acabou, tinham vários dias, né, que estavam muito calor, lógico, em virtude da falta de chuva, né, o clima não estava ajudando, bastante poluição, né, as queimadas influenciando também na poluição aqui na nossa cidade, na nossa região. E a gente foi contemplado com uma chuva no final de semana agora, em torno de 70 a 105 milímetros, dependendo da propriedade, né? Isso aí ajudou bastante o milho, que estava sofrendo já. Ajudou bastante o milho. Tem mais uma previsão agora de chuva para sexta-feira, para amanhã, sábado. Estava vendo as milimetragens em torno de 25 até 40 milímetros, dependendo o site, né, que eu estava consultando. E como o agricultor hoje, o clima está propiciando plantar, em virtude dessa chuva também, né, que enriqueceu o solo, o agricultor já está plantando, já começou, provavelmente hoje, já começou, amanhã deve plantar também até não chover, e o clima, por enquanto, ele está favorável, ele não está um solo muito úmido, e isso é bom. O solo não está tão encharcado, né? Como o ano passado, que o solo estava muito encharcado, a planta acabou não enraizando, né? Ficando uma raiz superficial, e em dezembro, que deu um veranico, um calor bastante intenso, a planta sentiu bastante e houve perda de produtividade. Se o clima agora, nesse início,
continuar assim, não ter chuva que encharque o solo, a tendência é um enraizamento melhor e, consequentemente, uma produtividade melhor. É isso que a gente torce, né, Guilherme? E aí, Luiz, olhando para o lado da comercialização, como é que estão as condições para o produtor ir negociando essa safra? As condições são melhores do que a gente teve na safra passada até aqui? Sim, Guilherme. Assim, a gente nota que o agricultor ele se posicionou, a maioria deles comprando insumos, quando a soja, que a gente foi conversando com alguns agricultores, e lógico, a gente não tem uma bola de cristal, né? Mas quando a soja chegou aqui, na nossa base, aqui em torno de R$ 104, R$ 105, alguns agricultores compraram os insumos, aproveitando o dólar, né, abaixo de 5, compraram os insumos e esperaram um pouco para fazer a trava, né, a trava da soja, e hoje ele consegue vender essa soja aí pro ano que vem, em torno de R$ 120 a R$ 125, e com isso ele teve um ganho, né, no custo, né, ele reduziu o custo dele em virtude dessa estratégia que ele tomou, né, ao contrário dos outros 2 últimos anos, onde os insumos estavam altos e a soja veio caindo, né? Veio caindo, então, ao contrário desse ano. Então, esse ano, o custo do agricultor deve reduzir. Deve, com certeza, reduzir para esses, logicamente, para esses agricultores que tomaram essa estratégia de comprar insumos, situações também onde a gente ouvia muito os consultores do Notícias Agrícolas também orientar nesse sentido. Quem tomou essa estratégia está tendo um resultado muito, muito melhor que nas 2 últimas safras, e positivo, muito positivo. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento inicial de safra aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, como tu falei, né, a gente não é dono da verdade, não tem bola de cristal, mas eu peço que o agricultor ele se atente bastante à situação de como está a soja hoje, né, os prêmios estão bastante altos, né, 140, 150, 160, e pontos acima, né, de Chicago, ou seja, $1,40, $1,50, $1,60 acima, o dólar, e o próprio dólar está também bem valorizado. Isso faz com que esses prêmios signifiquem em torno de 17, 18 reais por saca, né? E se vier uma safra robusta no Brasil, né, tendo em vista que a dos Estados Unidos é uma safra boa, uma safra muito grande também, esse prêmio tende a zero, né, e até a negativar, né? Quem ainda não travou, que pelo menos pense em travar algo, porque a trava, né, é uma ferramenta onde o produtor tem de garantir o custo, e além disso é uma ferramenta de não deixar o grão de soja desabar, né, cair muito. Porque se entrar na safra com muita soja para vender, a disputa diminui, né, Guilherme? Então, seria esse o recado, o produtor fazer essa análise em relação ao prêmio que está hoje e a probabilidade que, se der uma safra forte, uma safra cheia na América do Sul, até não precisa nem ser como um todo, né, Guilherme? Porque a gente viu anos onde a Argentina quebrou e tivemos prêmios aí negativos, né? Então, se atentar a esse prêmio, que o prêmio hoje está bom, e tentar fazer, quem não fez, né, fazer pelo menos um pouco da trava para o ano que vem dos insumos já adquiridos, né? Se não tudo, pelo menos uma parte. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região de Pato Branco. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Até a próxima. O Luiz Pazianello, trader cerealista RN Peruso, conversou com a gente para destacar como é que está esse momento inicial de safra de verão 24-25 lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná.
Luiz destacando as boas condições que deram início aos trabalhos de plantio para essa safra. A expectativa do Luiz é uma divisão lá na região entre 80% de áreas para soja, 15% para milho e aí 5% para o feijão nesta safra de verão. As apostas do produtor lá da região de Pato Branco, que deve encontrar boas condições para o desenvolvimento dessa safra. A expectativa são de boas produtividades para esta temporada. Luiz também destacando um cenário de comercialização mais positivo para o produtor do que as safras anteriores. Ele conseguiu fazer compras de insumos em momentos de dólar mais baixo, conseguiu uma cotação melhor para esse insumo comprado e agora encontra oportunidades de soja mais valorizada do que lá atrás. Então a expectativa do Luiz é margens mais positivas para o produtor da região quando a gente compara com a safra passada, por exemplo. Agora a gente vai ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.